O ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira, cooptando agora a gente de dentro do Supremo, né, querendo trazer para si, ou dentro do TSE, como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo. Não é contra o TSE nem contra o Supremo. É contra o ministro do Supremo, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, querendo impor a sua vontade. Quer dizer, quem quer impor a sua vontade são os outros. Não é o Jair Bolsonaro, que faz uma ameaça ilegítima, independentemente da opinião que o ouvinte tenha a respeito de voto impresso ou de qualquer outro mecanismo que venha a trazer supostamente maior transparência eleitoral, que é um tema a ser discutido, como eu falei aqui minuciosamente nos últimos dias. A ameaça que Jair Bolsonaro fez e que já repetiu, ela é ilegítima, ela não pode ser feita. Você dizer que a eleição só vai ocorrer no Brasil se tiver o voto impresso, ela já, obviamente, insinua, para dizer o mínimo, que alguma ação vai ser implementada para impedir a realização da eleição, se não for do jeito que a autoridade pública, porque no caso é o presidente, quer que seja. Só que temos um processo constitucional, democrático, e quando existe uma proposta, que no caso foi feita pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, ela precisa passar por esse crivo político dos seus pares. Ela precisa estar dentro das leis, ela é passível, inclusive, de alguma ação que possa levar à judicialização do caso. O Supremo Tribunal Federal pode ser provocado a averiguar se aquilo que foi aprovado no Congresso é constitucional, não é, está de acordo com a lei ou não é. Tudo isso faz parte do processo constitucional democrático. Se o sujeito diz, não, vai ser do jeito que eu quero, se não, a democracia não vai acontecer, o processo eleitoral, pelo menos, o processo democrático que gera a alternância de poder ou a permanência do último mandatário, se ele faz esse tipo de ameaça, ele está transgredindo tudo e se comportando como um autocrata, como alguém que governa sozinho, como alguém que é o dono de todos os poderes. Só que existe o poder legislativo, existe o poder judiciário e existe o poder executivo. O presidente é o chefe do poder executivo. Ele não é o chefe do poder legislativo, não é o chefe do poder judiciário. E embora seja, informalmente, o chefe de setores da imprensa governista, ele não é o chefe do chamado quatro poder, que seria a imprensa. Então, Jair Bolsonaro se comporta de uma maneira absolutamente repudiável, mesmo por aqueles que eventualmente concordem. Aliás, outro dia teve até um comentário no meu Twitter, olha, eu até concordo com algumas causas que o Bolsonaro diz defender, mas ele defende da maneira tão errada que eu fico com nojo. E é perfeito esse comentário por parte de alguém que tenha a concordância, porque certas causas originais, elas são legítimas. A questão é a maneira como a pessoa que a defende se comporta. E o que ela faz para tentar avançar a sua causa. Ela pode argumentar, ela pode fazer as expressões legítimas pelos meios pacíficos. Agora, ela não pode fazer ameaça. Então, Jair Bolsonaro, ele fica ali tentando gerar esse nós contra eles, como eu estava dizendo ontem, e o Barroso, por já ter tido opiniões à esquerda, mesmo tendo sido a favor da prisão após condenação em segunda instância. Jair Bolsonaro abandonou essa pauta. Depois que a família ficou pendurada na justiça por peculato em gabinete, ele abandonou tudo. Tudo que ele dizia que era durante a eleição, defensor do foro privilegiado, tá nada, né? A gente até vai chegar aí nessa pauta no programa de hoje. Mas o Barroso nesse ponto estava lá. Só que ele pega os pontos que o Barroso está mais à esquerda, ignorando os pontos em que o Barroso é severo no combate à corrupção, ao contrário dele, para pintar o Barroso como esquerda, como representante do sistema, e ele, a alma impoluta, representante do povo que está contra o sistema corrompido, etc. E tem trouxa, tem massa de manobra para cair nesse tipo de discurso. Eu não acho a reação perfeita do Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, ao longo dos últimos meses. Eu acho que devia provocar mais até, se é para sair a público,
o próprio presidente a argumentar e tirar o debate desse patamar de enquete de rede social de sim ou não, a favor ou contra. Quem é a favor é a turma do bem, quem é contra é a turma do mal, como se não houvesse minúcias a serem tratadas, e eu estava citando aqui o caso dos 150 milhões de comprovantes de voto a serem transportados pelo país, com roubo de carga, com milícia, com facção criminosa, onde que eles poderiam ficar de uma maneira segura, quantos pedidos de contestação poderiam ser feitos para a eleição não se prolongar eternamente. Então é claro que o TSE não faz parte diretamente do Poder Legislativo, que poderia estar debatendo isso de uma maneira racional, mas ele... como o órgão responsável pelo próprio funcionamento da eleição, é claro que ele precisa ser consultado e é claro que ele pode trazer ali os argumentos para pautar os parlamentares. E vários parlamentares estão ficando ainda mais contrários ao voto impresso em razão das mentiras e acusações infundadas que Bolsonaro faz, emporcalhando uma pauta que em princípio é legítima, a busca de maior transparência eleitoral. É preciso saber se ela é alcançável por esse mecanismo ou por algum outro. Agora, a gente precisa chamar aqui a janela, né, pessoal? E na volta eu vou lembrar aqui um detalhe pitoresco para comentar a parte sobre as investigações a respeito do presidente, o que ele dizia sobre o inquérito do qual ele próprio poderá ser alvo. Queria voltar rapidamente a abordar o outro aspecto que eu deixei para esse bloco, em relação a essa apuração do Tribunal Superior Eleitoral sobre as ameaças de Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral abriu ali um inquérito disciplinar, um processo administrativo a respeito da conduta do presidente, mas enviou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal para que o próprio presidente Jair Bolsonaro vire alvo do chamado inquérito das fake news, aquele que foi aberto de ofício pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, que é relatado pelo Alexandre de Moraes, e que meses depois de uma série de polêmicas envolvendo esse caso, e muito antes de existir esse programa eu abordava cada etapa disso, acabou atingindo a claque bolsonarista. Aqueles militantes mais brucutus, mais trogloditas, que faziam ameaças ao Supremo Tribunal Federal, dispararam fogos de artifício contra o prédio, aquela turma toda. E agora, o próprio Jair Bolsonaro, repito, pode ser alvo desse inquérito. Agora, eu preciso lembrar, porque é curioso e é irônico, que quando esse inquérito foi aberto pelo Dias Toffoli, quem era o advogado-geral da União, e agora voltou a ser, depois de uma passagem pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, após a saída do Sérgio Moro, era o André Mendonça. André Mendonça era AGU, advogado-geral da União, escolhido por Jair Bolsonaro, é muito importante isso. Depois o Sérgio Moro saiu do governo, falou da interferência na PF, e o André Mendonça assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E numa nova dança das cadeiras, voltou a ser AGU, com Anderson Torres assumindo o Ministério. O André Mendonça, portanto, advogado-geral da União, que não é só ali do governo, também isso envolve o próprio Supremo Tribunal Federal, ele defendeu a abertura do inquérito das fake news pelo Dias Toffoli. E aí, depois, quando virou ministro, e que o inquérito veio a atingir os bolsonaristas, ele falou assim, não, veja bem, eu só defendi porque é a obrigação do advogado-geral da União defender a União, então eu precisava ficar do lado da União. Isso não quer dizer, né? Aquela postura de que isso não quer dizer que ele concorde, ele só estava fazendo o seu trabalho, né? Como um burocrata, sem qualquer problema de consciência moral de fazer aquilo em que ele não acredita. Ele tentou fazer isso para limpar a barra dele com os bolsonaristas, até para se cacifar a ser o indicado do Jair Bolsonaro ao STF, como agora é. E aí o que aconteceu lá atrás? Num café da manhã, em 25 de abril de 2019, no Palácio do Planalto, se eu não me engano foi o próprio café da manhã, mas foi uma declaração para a qual eu até só me atentei depois, que eu estava lá no Palácio do Planalto participando, naquele momento, início de governo em que o presidente estava recebendo jornalistas de vários veículos e tal, buscando ter uma relação melhor e tal, de transparência, que depois ele precisou parar, porque era tanta sujeira envolvendo a família dele e tal, que ele passou a só falar com a turma chapa branca, que não vai fazer nenhuma pergunta incômoda, né?
na maioria dos casos, evidentemente. Mas naquele café da manhã, ele saiu em defesa, Jair Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça por ele ter defendido. E Jair Bolsonaro endossou o que ele chamou de direito garantido do presidente do STF, Dias Toffoli, de abrir o inquérito das fake news. E aí eu preciso lembrar o contexto. Dias Toffoli estava segurando assim, paralisando todas as investigações do país baseadas em dados do COAF e da Receita. Dados do COAF, como aquela que tinha Flávio Bolsonaro como alvo. Então, Dias Toffoli paralisou durante 4 meses a investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro queria abraçar o Toffoli, como acabou abraçando quando indicou o Cássio Nunes Marques, né? Ele não queria melindrar o Toffoli de jeito nenhum. Tudo que o Toffoli fazia, para ele estava certo. Então ele foi lá e saiu em defesa do André Mendonça, por defender o inquérito aberto pelo Toffoli, dizendo que era o direito garantido. Vou repetir as palavras do presidente, abro aspas. Eu parti em defesa do advogado-geral da União, que tem a obrigação de defender a União. E ele defendeu o direito garantido em regimento interno do Supremo Tribunal Federal de eles abrirem o inquérito. Foi isso que aconteceu. No mais, pelo que me consta, voltou atrás o Supremo dessa decisão, ele se referia ali à censura à revista Cruzoé, e segue o barco. Agora vamos tocar o barco. Fecha o aspas. Para ele era assim. Não, era o direito garantido, o STF e tal, e vamos tocar o barco, deixa isso para lá, negócio de censura e tal. Depois, o relator atingiu lá os bolsonaristas, aí foi um Deus nos acuda. Mas quando a gente mostra lá atrás certos vícios e certas decisões dentro do inquérito que são ilegítimas, aí nem dão bola. Agora, quando eles se tornam alvos, aí eles fazem o escarcéu. Então é o feitiço voltando contra o feiticeiro, Jair Bolsonaro com potencial de se tornar alvo do inquérito que o seu próprio indicado agora, o STF, defendeu e de quem ele próprio, Jair Bolsonaro, saiu em defesa depois de ter feito isso.